Só quero trazer o ponto rápido aqui de que o ângulo mudou, o cenário, entre aspas, mudou porque quebrou o braço do meu microfone. Isso quer dizer que o áudio também vai estar um pouco diferente. Não se acostume com esse cenário. O roteiro desse vídeo e esse vídeo em si está sendo gravado durante o 9º aniversário de Dead by Daylight, umas 2 semanas atrás, uma semana atrás mais ou menos. Saiu finalmente o Springtrap no jogo depois de tanta antecipação em cima do boneco, depois de tanto hype em cima do boneco no passar desses anos todos que Dead by Daylight e Five Nights existem no mesmo mundo. A gente ainda tá passando pelo último evento das máscaras, ainda vai ter muita coisa aí para ser anunciada sobre Dead by Daylight nas próximas semanas, novas personagens, novas licenciações, essa palavra não existe eu acho, dentro do jogo. E aproveitando não só o hype que eu tô sentindo sobre Dead by Daylight nesse momento, mas como o amor no todo que eu sinto sobre o jogo, eu vou fazer esse vídeo falando sobre a história do jogo, pontos do jogo que eu gosto. Não vou falar sobre a história específica de um killer, não vou falar sobre a história específica de um dos sobreviventes, de um capítulo, curiosidade. Eu vou falar sobre Dead by Daylight num geral. Porque eu amo o jogo. 2, porque é um jogo que, da forma que a história dele é contada, me agrada muito e me inspira bastante. É um jogo ali muito funcional em questão de história, mesmo que ela seja contada de uma forma um pouco diferente, um pouco até esquisita, e eu quero, de certa forma, mostrar isso um pouco hoje. Antes de tudo, eu quero falar sobre o que talvez sejam as duas partes que mais constroem a história de Dead by Daylight no geral, que mais contam a história de todo o universo de Dead by Daylight ali num todo. A história do jogo, tanto por ser um jogo online, quanto por ser um jogo não focado em história, mas focado sim no multiplayer, ela é contada de uma forma diferente dentro do jogo. São como, não sei se são, se eram, se ainda funciona assim, mas como recompensas para as missões do jogo, que você podia pegar nos arquivos do jogo, que é um dos menus, e nos tomos do jogo, que é onde ficavam essas missões, missões para assassinos, missões para sobreviventes, missões específicas ou para um killer específico, para um sobrevivente específico, e com essas missões, no final, você recebia pedaços de histórias, cutscenes de eventos, coisas que aconteceram ali sendo contadas de forma desconexa e normalmente não presa uma à outra. Esses arquivos, esses tomos, por muito tempo eram cuidados pelo personagem que a gente conhece como o Observador. Arcuzon, eu começaria do início, mas eu não sei dizer quando isso aconteceu ou há quanto tempo tô banido nessa prisão. O que eu sei é que eu tenho observado e estudado o funcionamento interno dessa entidade, que já foi, bem, uma obsessão. É irônico que eu fui condenado a viver o resto dos meus dias com a coisa que eu jurei destruir. Uma obsessão que se tornou uma prisão, assim como todas as obsessões, eu suponho. Dentro do jogo, dentro dos tomos, quando você clicava para ver uma das histórias, ao invés de você ficar lendo essas histórias, elas eram narradas pelo próprio observador. Ele é um personagem de certa forma um pouco misterioso, ele é de certa forma um personagem um pouco confuso, porque assim como muita coisa em Dead by Daylight, a história dele não é contada de uma forma reta, não é uma história contada com início, meio e fim.
sabemos coisas sobre o observador, como ao mesmo tempo a gente não sabe praticamente nada sobre ele. O que a gente tem noção sobre ele é que ele fazia parte de um grupo chamado de O Conselho. Talvez fosse um grupo ali de ocultistas, talvez fosse um grupo político, talvez fosse um grupo relacionado com magia, relacionado com alguma coisa maior que a gente ainda não tem noção. E ele foi contra esse grupo, resultando com ele sendo banido da realidade que ele estava para praticamente uma outra realidade, uma outra dimensão, por assim dizer, que faz parte mais ou menos ali dos planos, dos reinos da entidade. Depois eu vou falar melhor disso. Porém, nesse lugar que ele tava, nessa torre esquisita que ele tava, que esse cenário que ele foi banido, que ele conseguiu encontrar basicamente uma torre e eram os arquivos em si, a entidade em si não conseguia alcançar ele lá. Nesse lugar que ele chegou, ele percebeu, é contada ali. Essas histórias ali são contadas em alguns lugares, um ou outro. Ele não foi a primeira pessoa que chegou lá, ele não foi a primeira pessoa que esteve lá, ele não foi o primeiro pesquisador, o primeiro intelectual, qualquer coisa que queira chamar, que teve lá. Porém, como ele é o personagem dito, o personagem que é a história contada, foi o mais relevante de todos por ali. Ele mesmo diz, ele mesmo conta que ele não foi a primeira pessoa ali, porque ele encontrou restos, corpos dos que passaram ali antes dele. Ele tem com ele, enquanto nos arquivos, e um item dele no geral, um item chamado Auris, que é um item mágico meio esquisito que é quase um olho, lembra muito a imagem de um olho, e esse item é o que permite ele contar as histórias. É o item que permite ele a descobrir sobre o que acontece em relação à entidade, em relação aos sobreviventes, em relação aos killers do jogo. Porque com o poder do Auris, ele consegue se infiltrar na névoa da entidade. Ele consegue se infiltrar. Ele consegue se infiltrar na névoa negra e com isso pegar as memórias que tem lá dentro, pegar os rastros, as coisas que estão espalhadas dentro da névoa e juntar. E com isso contar tudo pra gente. Não mais. O observador apareceu lá atrás, não tão... bem lá atrás, na verdade. Bem lá atrás. Faz uns 6 anos que ele apareceu pela primeira vez. Eu não sei se já completou 6 anos, ou se vai completar 6 anos, mas tá nessa média aí. Porque ele apareceu no primeiro tomo do jogo, lá em 2019, no Awakening. E dali pra frente ele tava em todos os tomos, ele contando todas as histórias de todos os tomos, todos os textos que apareciam, era ele falando. Ana sente curiosidade em relação aos soldados. Antes, os russos e os forasteiros estavam queimando uns aos outros, mas logo estavam trabalhando juntos para sobreviverem aos ataques de Ana. Eles estavam a chamando de zumbi, um monstro da floresta, dizendo que ela era um Boldark. Juntos, os soldados cavaram buracos e sabotaram o acampamento. Ana enfraqueceu os sentidos deles pela privação de sono. Toda noite ela se aproxima do acampamento, canta uma melodia e então uiva como um Boldark. Os soldados acordam em fúria e correm aterrorizados. Isso enquanto ela volta para sua barraca para descansar com sua pequenina. Ana descansa por algumas horas antes de voltar para sua pequena guerra e acender novamente seu ciclo de terror. 1 ou 2 noites sem dormir e eles estarão se matando. Terá apenas de entrar no acampamento e pegar o que pertence à sua pequena Bushka. Em algum momento do tomo 12, o Discordance, ele sumiu. Ele desapareceu da Torre dos Arquivos, deixando o lugar completamente caótico, bagunçado, quase meio destruído ali. E desde então não tem mais sinal do observador. Ali, faz 3 anos que ele desapareceu e
pronto, acabou. Basicamente não tem mais nenhuma atualização sobre ele. E desde que ele desapareceu, desde que ele sumiu dos arquivos, as memórias são narradas por outras vozes, por outras pessoas. E dessas vozes novas que narram as histórias, contam as coisas pra gente, pro jogador, é de uma mulher. Ela não tem nenhum tipo de identificação, ela não tem nenhum vulgo, por assim dizer, como o do próprio observador, mas é muito claro, não lembro se é dito em algum momento ou outro também, mas por ela conseguir fazer isso, ela também consegue pesquisar sobre a névoa, ela também consegue entender sobre a névoa, ela também tem algo que dá a habilidade dela de entrar na mente da névoa e pegar as memórias de lá. E do jeito que ela age, do jeito que ela conta, do jeito que ela fala as coisas sobre ela, por assim dizer, ela tá procurando membros do culto da Serpente Negra. Eu venho colecionando e lendo todas as histórias relacionadas a Red Crane, especialmente aquelas que relatam sua jornada depois de perseguir o último associado à Sociedade da Serpente Negra para outra dimensão. Uma ideia recorrente nessas histórias é que essa dimensão faz parte dos nossos pensamentos e memórias. Em outras palavras, é como se pudéssemos trazer nossos pensamentos mais obscuros simplesmente focando neles. Me parece, então, que o primeiro campo de batalha que devemos enfrentar é o campo de batalha dentro da nossa mente. Do outro lado dessa moeda, por assim dizer, tem a própria entidade. Tem a maior vilã, o maior ser, o ponto central de tudo que acontece, o que aconteceu e o que pode acontecer em Dead by Daylight. E eu amo a entidade. Eu amo isso. Já falei nos outros vídeos, já cheguei a comentar de leve no geral e é uma coisa muito óbvia ali sobre mim. Eu amo terror cósmico, eu amo tudo que abraça, vai pra esse lado desse terror mais cósmico, desse terror mais confuso, dessa coisa que trabalha ali com a loucura das pessoas, com seres esquecidos e loucos o suficiente que a mente do ser humano, que a mente do que vê essa criatura, essa coisa, não consegue compreender. Cthulhu, Rastur, Nyarlathotep, Azathoth, essa galera toda, Yog-Sothoth, qualquer filha da puta com nome esquisito que o Lovecraft, filha da puta esquisito do caralho, escreveu. Tudo isso. Adoro. E a entidade tá nesse caminho, a entidade tá nesse rumo de personagem. É praticamente uma divindade há muito tempo esquecida, há muito tempo perdida, mas que nunca parou de se mexer e nunca parou de consumir tudo que ela quer consumir por todos os lugares que ela passa. A forma física dela, por assim dizer, uma das formas que ela consegue tomar é algo muito parecido com uma aranha gigante pelo formato das patas e por o jeito até que ela age, tanto até pela teia de sangue que é dela e a teia de sangue dentro do jogo, que é onde você pega as perks, onde você evolui o personagem, e pela ideia dela no geral. Ele é como se fosse uma aranha. E um detalhe importante é que, mesmo sendo um ser, é meio considerado canônico ali que a entidade é uma mulher. Então não é só a entidade por ser a entidade porque é a mulher entidade. É meio quase que, por assim dizer, canônico. Isso tem um debate ou outro, mas é praticamente canônico. E a entidade sobrevive, ela viaja de lugar para lugar. Ao mesmo tempo viajando, ao mesmo tempo se empreendendo nos lugares e não saindo mais. Isso é no passado, presente, futuro, planetas, tempos e até realidades diferentes ali, consumindo o que ela quer consumir e levando para a própria realidade dela, para a própria dimensão dela e para os reinos dela.
A principal manifestação dela é sim esse formato de aranha, que foi descrito em muitos pontos da lore de muitos personagens. É bem visível isso, por exemplo, em uma das cutscenes da Kate, se eu não me engano, que ela tá entrando na caverna e as garras, as patas da entidade tentam pegar ela, mas ela não consegue escapar. E ali é um dos pontos principais que mostra essa presença enorme dela, não só por tamanho, mas por influência, tudo que acontece em volta, com os escritos dela brilhando na parede, toda essa curiosidade que ela traz para chamar alguém, por assim dizer, para ir em direção a ela. E as garras, de novo, tentam aparecer e pegar a Kate, mas não conseguem. Tem várias formas a entidade, muitas que a gente não conhece, muitas que a gente não tem ideia, mas uma que a gente conhece, citei já, que é vista no jogo, que é vista nas histórias, principalmente, e que talvez seja até a principal, sem ser a forma de aranha, é a própria Névoa Negra. Ela é uma das formas, sim, da entidade. Ela é uma das maneiras que a entidade se manifesta, porém ela também é um ser separado da entidade. Tem uma vida própria. Ela age sozinha, ela pensa sozinha e ela consegue fazer quase o que ela quiser sozinha. Ela praticamente é a parte que consome as coisas da entidade. Essa névoa, ela mantém as memórias, ela mantém os conhecimentos, ela mantém as coisas que a entidade passa e que a entidade consome, sendo com a névoa a forma que a entidade constrói as coisas, que a entidade altera as coisas da forma que ela quiser. Por exemplo, quando a gente tá jogando um jogo, quando a gente tá num mapa, aquilo ali foi construído com a névoa, por assim dizer. Aquilo ali foi consumido usando as memórias não perdidas, mas armazenadas dentro da névoa, que também, além de névoa negra, pode ser chamada de névoa áurica. E esse é basicamente o poder, por assim dizer, da névoa. Essa é a intenção da névoa, guardar o que a entidade sabe e manipular essas coisas do jeito que ela quiser. Não só o Observador, que eu já contei sobre, mas também o Vigo e talvez outros personagens que a gente ainda não conhece ou não tão forte quanto os dois, assim, tem habilidades para passar, por assim dizer, por essa névoa. Conseguir mexer nas regras dessa névoa e mudar elas como a entidade faz, só que na vontade deles. É possível fazer isso, tem como você ir contra a entidade. A entidade se alimenta, ela consome tudo, como eu disse, de uma maneira que ela quase como uma vampira de emoções, por assim dizer. Esse termo é usado dentro da própria lore. O que ela puxa para ela, principalmente pessoas, seres que ela puxa para ela se alimenta do que essas coisas sentem. Felicidade, esperança, raiva, ódio, medo, principalmente medo e esperança. Ali acho que são as coisas mais vistas, ela se alimentando em base do jogo, em base do que a gente sabe. Ela estabelece, por exemplo, com os sobreviventes, colocando sempre esperança deles, manipulando a memória deles, manipulando o que eles pensam, para eles sempre se manterem esperançosos enquanto o jogo vai rolando, enquanto eles sempre estão fugindo e sempre estão voltando para o mesmo lugar, para que ela continue se alimentando ali. Porém, quando os sentimentos, as emoções das pessoas e dos seres acabam e eles viram uma casca vazia, ela joga fora. Ela descarta para um outro reino, para uma outra dimensão conhecida como o vazio. Ainda nesse tópico bem rápido, eu dentro da entidade do Observador, essas duas peças chaves, essas duas peças principais dentro da história do jogo, tem um personagem que é tão misterioso quanto os dois e que pode ser tão importante quanto os dois, que é tão importante quanto os dois em alguns pontos, que é o Vigo.
A gente não tem... Meu Deus. A gente não tem muita informação sobre quem é o Vigo. A gente não tem muita informação sobre quem foi o Vigo de fato. Se sabe que ele era um pesquisador, talvez um biólogo, talvez um cientista mais relacionado à natureza, coisas assim, porque ele estudava essa parte mais orgânica da entidade, ele estudava essa parte mais natural da entidade. A entidade não como um ser cósmico, não como uma divindade, mas como uma criatura viva. Isso provavelmente para entender como ela funcionava como um predador, como um ser que caçava suas presas. Para isso aumentar a chance de sobrevivência dele e das pessoas que iam vir depois dele. E ao mesmo tempo um puta de um inventor foda, porque uma das principais coisas dentro do jogo, dentro dos reinos da entidade que a gente joga, uma coisa que não foi criada pela entidade, é óbvio, porque permite o jogador escapar, que é a escotilha, a chance é muito grande de que foi inventada por ele. Duas coisas que sinalizam isso, por exemplo, são os itens que mudam o lugar que a escotilha pode nascer, que são mapas do Vigo. São itens do próprio Vigo. Que ou coloca a escotilha para nascer no prédio principal do mapa ou na cabana do Killer. Ele era tão foda que ele conseguia, além de ter feito a escotilha, manipular onde ela pode aparecer no mapa caso sacrifique os itens. Como vários outros personagens ali que aconteceu na lore, personagens não conhecidos, mas que a gente sabe que existe, o Vigo também foi jogado no abismo. A entidade também tacou ele para lá em algum momento. Porém, o Vigo, junto com o Observador, se não me engano, mais uns outros poucos personagens, ele foi um dos poucos que conseguiu escapar do abismo. Ele só saiu de lá. Usando as pesquisas dele, usando o que ele sabia e o que ele encontrou lá, principalmente umas flores bizarras que ele encontrou no abismo, usando o soro pútrido, que é um item específico que eu posso falar depois, ele conseguiu escapar do abismo. Não é dito como ele conseguiu fazer isso para escapar do abismo, mas a gente tem informação que ele usou o soro pútrido para escapar do abismo. Continuando nisso, já continuando falando sobre os personagens, sendo a galera que talvez mais sofra nas mãos ou nas patas ou nas garras, pés da entidade, vamos falar um pouquinho sobre os sobreviventes, que dentro do elenco do jogo é a galera em maior quantidade. No momento, enquanto esse vídeo foi escrito e gravado, pelo menos essa parte, tem 45 sobreviventes no jogo, 26 não contando os que são licenciados. Já começa a ser maravilhoso que todos são muito diferentes um dos outros. Todos são pessoas, algumas não exatamente pessoas normais, mas todos são pessoas com suas próprias histórias, com seus próprios objetivos, com seus próprios passados, habilidades, tudo. A entidade não tem um prato preferido, por assim dizer. Ela tá em todo lugar ao mesmo tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo, e por isso ela consegue sequestrar pro reino dela sobrevivente em qualquer lugar que ela passa, em qualquer mundo, em qualquer dimensão que ela passa. Os sobreviventes que são pegos por ela são inicialmente levados para uma área que é quase como um acampamento, onde em grupos de 4 eles ficam em volta de uma fogueira, que é nesse lugar onde eles têm um mínimo de tranquilidade, um mínimo de calma antes de tudo acontecer, e é um lugar que não tem tanta, assim, influência da entidade. Ou porque ela escolhe não incomodar tanto eles ali, ou porque não é um lugar que ela tem tanto poder. E enquanto eles estão em volta
dessa fogueira é o momento que eles podem se preparar para o que vira a nova vida deles, que é participar dos jogos, por assim dizer, da entidade, dos testes da entidade, os Trial Grounds, que é o jogo em si, é quando a gente dá play e entra dentro de uma partida. Aquilo que tá acontecendo, que obviamente pra gente é só um jogo, pros personagens aquilo é não só a vida deles, como também é a forma que a entidade se alimenta. Eles entram nos lugares, fogem de um assassino, que é sempre aleatório pra eles, fogem do assassino, consertam os geradores, se escondem, sobrevivem, conseguem itens, lutam às vezes contra os assassinos de certa forma, tudo para abrir os portões e com isso escapar. Nisso que eles escapam, o pensamento, alguns casos deles mesmos ou outros casos colocado neles, eles têm o pensamento que eles vão escapar pelo portão e eles vão escapar da entidade em si. Só que eles sempre voltam para a mesma fogueira. Eles sempre voltam para o mesmo acampamento onde tudo começou. Passam por uma mata e voltam para lá. Passam pela névoa e voltam para lá. E aí repete tudo de novo enquanto eles são capazes de sentir coisas. Enquanto eles são capazes de ter emoções para que a entidade consiga consumir. E como eu já falei, quando as emoções de um sobrevivente, principalmente sobreviventes, acabam, eles são jogados no abismo. Onde lá eles ficam sendo cascas do que eles eram um dia pelo resto da eternidade, provavelmente. Não digo que é até a morte, porque talvez seja pior do que a morte e eles não morram nesse lugar. Então eles ficam lá, de fato, sem nem ter chance de escapar mais quando chega no nível deles irem pro abismo. Como eles são... Isso já é a parte que começa a ficar legal no todo, mas que cada sobrevivente normalmente é de um tempo muito diferente um do outro, mundos diferentes um dos outros. Isso coloca já muita coisa dentro da história do jogo. Todo sobrevivente tem a lore dele. Todo sobrevivente tem os temores dele. Todo sobrevivente tem a personalidade própria ali. Então é fácil você encontrar um sobrevivente que você vai gostar em questão de história. É fácil você encontrar um sobrevivente que você não vai gostar pela história. É fácil você encontrar um sobrevivente que você vai se apegar pela história, não só pelo jogo. Isso é lindo. Alguns deles não têm ideia nenhuma que eles estão nesse loop criado pela entidade, acreditando que em algum momento eles vão realmente conseguir escapar da entidade, passando pelos testes, como se tivesse uma quantidade de teste que você tem que passar para conseguir escapar de vez. E do outro lado, tem os que sabem da situação que eles estão, sabem o que está acontecendo com eles e que eles não vão conseguir escapar. Sendo ou quando eles escapam dos trials ou quando eles morrem, eles vão voltar para o mesmo lugar. Eles vão voltar para o ponto inicial. E eles continuam vivos na visão da entidade, continuam tendo emoções, continuam ainda tendo o mínimo de esperança, não por eles saberem que vão conseguir escapar, mas esperança de que eles vão conseguir pensar em um jeito para aí começar a pensar em escapar. Já tinha alguns sobreviventes que tinham a noção prévia do que era a entidade, que é o caso da Elodie e do Félix. Os dois ali já se conheciam antes de serem pegos pela entidade. Eles faziam parte de um grupo chamado As Párias, que era um grupo de filhos de uma galera rica que formava um outro grupo. Os pais deles eram um outro grupo com outro nome, e esse grupo dos pais deles era um grupo interessado
pela entidade. Não exatamente cultistas ou possivelmente não cultistas, ou sim cultistas, mas existe um interesse pela entidade. E os dois, como eu comentei que já se conheciam antes, eles foram os primeiros dentro da história do jogo que se conheciam antes de serem pegos. Antes deles não tinha essa ideia, esse sistema, por assim dizer, esse conceito dos sobreviventes se conhecerem antes. Eles foram os primeiros. Não são os únicos, também tem o caso da Micaela e da Sable, que eram amigas antes de serem pegas. Porém, talvez. Tem a teoria de que as duas não eram amigas, era mais uma relação unilateral da Sable pra Micaela, que a Sable via a Micaela como amiga. Porque na lore da Sable, ela fala sobre a Micaela como amiga dela, mas na lore da Micaela não tem citação da Sable. Quase que nenhuma. Assim, se eu não me engano, não tem nenhuma citação da Sable na história da Micaela. Então tem essa teoria ali dentro do fandom de que as duas não eram amiga porra nenhuma. Parecida com a Elodie e o Félix, e tendo um conceito novo para dentro do grupo dos sobreviventes, tem a Tauri. Porque ela é uma sobrevivente, mas originalmente, dentro da lore dela, ela era para ser uma das assassinas do jogo. Ela fazia parte de um grupo, a Black Talon. Vou falar depois também, que vou falar de Black Veil também, que eu vou falar de novo depois, eu falo dessa porra. E ela fazia parte desse culto, não de uma forma que ela só cultuava a entidade, ela vivia pela entidade. Ela não queria só ser uma cultista da entidade, ela queria trabalhar diretamente para a entidade, realizando rituais e realizando até sacrifícios para a entidade. Ela foi criada com o intuito dela ser uma assassina, e além desse ponto sobre ela, que já é uma coisa bem esquisita de um jeito muito positivo dentro do jogo, ela também foi a primeira que também tem relação com outra personagem. Ela tem relação com a Red, porém não de amizade, e sim de inimizade, porque as duas se odeiam. A Red principalmente odiando a Tauri, porque enquanto dentro do culto, por atividades do culto e porque o irmão da Red foi contra o culto dela, a Tauri sequestrou o irmão da Red e foi a responsável por quase matar o irmão da Red dentro da história. A Red, antes da Tauri ser lançada, se eu não me engano, citou ela na lore dela já como inimiga, e isso é legal. Tem casos também, bem mais de um caso, nesse caso, onde os sobreviventes, não tendo relação entre eles, é bem comum que os sobreviventes tenham relação normalmente direta com os assassinos do jogo. Na minha opinião, sem contar a entidade em si, a parte mais legal e muito mais bem trabalhada do jogo inteiro são os killers, são os assassinos. Diferente dos sobreviventes, eles também sofrem na mão da entidade. A entidade não perdoa nem eles. Alguns sofrem de maneiras mais leves que os sobreviventes, e outros sofrem de maneira muito pior do que eles. Agora, de novo, quando eu tô gravando e enquanto eu escrevi e gravei esse vídeo, a gente tem 40 assassinos dentro do jogo, 23 não contando os licenciados, e cada um é único. Cada um é perfeito do jeitinho deles. Os assassinos vêm de lugares diferentes, vêm de tempos diferentes, vêm de realidades diferentes, vêm de planetas diferentes, e
É difícil, por assim dizer, que um assassino entre no reino da entidade, seja pego pela entidade e continue sendo o que ele era antes. Sendo da forma que ele era antes de ser abduzido pro reino da entidade. Eles são sequestrados pela entidade também, eles são pegos à força pela entidade também, porém, todos agem de uma forma diferente em relação a isso. E até é tranquilo dividir em 3 grupinhos ali básicos dessa relação que eles constroem com a entidade. Tem os que não se importam com o que está acontecendo, por assim dizer, os que continuam o que eles estavam fazendo antes, que é só matar ou torturar pessoas ou os dois, e sem exatamente ter um propósito para isso, ou felizes, indiferentes, só foram pegos pela entidade e continuam o que eles estavam fazendo antes. Como, por exemplo, a Legião, que eles foram pegos pela entidade e eles aproveitam dessa oportunidade que eles tiveram para continuar matando e se divertindo do jeito que eles estavam começando a se divertir antes, já fazendo isso, depois deles escaparem da polícia e serem pegos pela entidade. Ou a Draga, que ele foi dentro do universo do DBD, ele é quase como se fosse um bicho-papão. Ele era uma criatura, um ser que tinha muita lenda, muita história espalhada sobre ele. E as pessoas pesquisavam sobre ele, iam atrás de descobrir se ele era real ou não. A Hyde estava fazendo isso, se eu não me engano. E ele foi pego pela entidade, ele continua só sendo ele. Ou, por exemplo, até a Caçadora, que quando ela foi pega pela entidade, ela estava no meio da floresta e ela continua basicamente no meio da floresta. Ela continua basicamente no território dela, por assim dizer, caçando quem ela sempre caçou, que são pessoas no geral que entram na floresta. Tem os que não queriam essa matança, tem os que não gostam da entidade, até os que odeiam a entidade e que por isso, de alguma forma, são manipulados por ela para que continuem servindo ela, que continuem matando sobreviventes nesse loop de morte eterno ali. Com certeza, os casos mais conhecidos nesse caso, os casos mais conhecidos são o da Spirit, onde quem era para ter sido pego para ser transformado em assassino era o pai dela, mas que com a entidade vendo o sofrimento dela, ele escolheu ela para ser a assassina dentro dos testes, mas ela nunca queria matar ninguém. E vendo isso, vendo que ela seria inútil, entre algumas aspas, dentro do reino, a entidade manipula a visão dela para que ela sinta esse ódio vendo os sobreviventes, se eu não me engano, como o pai dela. E com isso ela tem força para atacar, ir atrás, perseguir, matar os sobreviventes e realizar o desejo da entidade. E do outro lado, o melhor exemplo de todos de killer que enfrenta a entidade diretamente, questão até de porrada, é o rosto do jogo. É o killer mais conhecido do jogo, que por muito tempo, se eu não me engano, agora não tá na capa do jogo por culpa do Springtrap. O Trapper, o caçador, ele odeia a entidade. Ele simplesmente detesta com todas as forças a entidade. Ele briga com a entidade, ele luta contra a entidade, porque ele não só não queria estar fazendo o que ele faz, como ele é forçado fisicamente a fazer o que ele faz. E essa obrigação imposta nele é vista principalmente com os ganchos que atravessam o corpo dele, que a entidade atravessa esses ganchos no corpo dele. Todos os ferimentos que ele tem no corpo dele, normalmente, em maior parte, foram causados pela entidade, para ele ser leal à base da força, para ele ser leal à base da obrigação. Ele odeia a entidade com tudo. Assim, eu acho isso lindo pra caralho. E no último grupinho tem os loucos, tem os malucos, tem os insanos, tem os caras que é cruel de nascença, tem os caras que foi pego pela entidade e comemorou por isso.
porque agora eles já eram filhos da putas antes, eles conseguem ser filha das putas mais agora. Por exemplo, o doutor, que ele já era um maluco psicopata antes de ser pego fazendo testes de choque com pessoas e fazendo testes de choque com as pessoas de uma maneira extremamente brutal, extremamente pesada, extremamente gore, e tô falando isso por questão visual e escrita maravilhosa do jeito que ele fazia. E agora ele pode continuar fazendo o que ele fazia, abraçado pela entidade e ganhando mais habilidades por culpa do poder da entidade para fazer isso ainda mais, continuar os testes dele com a mente e o corpo humano em base de terapia de choque. E também o Trickster, por exemplo, o Trapaça, que eu amo ele. Talvez ele não seja o melhor exemplo para se colocar aqui, mas eu tenho um amor pessoal por ele, então ele, tanto no futuro vai ter um vídeo só dele, enquanto ele vai ser colocado aqui. Ele aproveita desse cárcere da entidade para continuar matando as pessoas que ele quer matar, para continuar perseguindo a Yunjin e para continuar trabalhando nas músicas dele, porque ele usa a morte dos outros, ele usa o desespero de estar morrendo das pessoas, do desespero que as pessoas sentem por estarem morrendo, dos gritos, principalmente, do som da carne rasgando, do som dos ossos se partindo, sons vindos do desespero para trabalhar nas músicas dele, para continuar se inspirando pro trabalho dele, pra arte pessoal dele. Mas para ser melhor ali também tem, por exemplo, o palhaço, o clown, que também é um psicopata, também é um maluco, e sendo abraçado pela entidade, ele pode continuar sendo um psicopata maluco e principalmente continuar eternamente aumentando a coleção de dedos dele. Eu não lembro qual dedo ele pega de qual. Não é segredo pra ninguém de que Dead by Daylight é uma carta de amor gigante, por assim dizer, à cultura do terror. No geral, o terror moderno, o terror mais antigo, e tá bem fundamentado quase como um terror próprio. E com isso a gente tem uns personagens licenciados. Não citei eles até agora porque eu quero mais falar da parte original do jogo, não trazendo a galera licenciada, mas rabiscar, pincelar aqui um pouco sobre os assassinos licenciados. Eles vêm de filmes, eles vêm de séries, outros jogos, animes, outras fontes de cultura pop, do terror, que foram consumidos pela entidade em algum momento. Isso mostra também o poder da entidade de viajar pelo multiverso, por assim dizer. E dentro da lore deles no jogo, dentro da lore deles no Dead by Daylight, eles são pegos no momento mais chave, assim, da história deles. É bem comum que eles são pegos ali no meio do nada. Isso muda a história original, isso muda o canon, obviamente. Porém, tem o canon do universo do DBD, que é o que importa nesse caso. Isso, vou ainda falar sobre a relação deles com a entidade. Por exemplo, o Pyramid Head. A entidade não controla ele. Exatamente. O Pyramid Head é conhecido, ele é um ser de tormento, para atormentar especificamente o James, o protagonista do Silent Hill. Que ele não foi escolhido, isso é uma coisa ali que gera um pouco de debate, quebra um pouco a lógica ali, mas ele não foi o sobrevivente escolhido no capítulo do Silent Hill, foi a Cheryl que foi escolhida como sobrevivente, mas ele ainda tá no jogo. Ele é uma skin pra Cheryl, então sim, ele também foi pego pela entidade. As skins lendárias são consideradas também que... As skins que mudam o personagem, sendo o personagem, mas mudam o personagem, são consideradas que também foram pegos pela entidade. Ele não é um escravo da entidade, igual os outros. Ele tá ali, porém, ele tá ali meio que entre muitas aspas, porque ele quer. Ele tá seguindo a obrigação natural dele. Ele precisa existir porque o James ainda existe. Ele ainda precisa atormentar o James. O James tá lá, ele atormenta o James e quem tiver no caminho dele. Basicamente é isso como ele funciona dentro do Dead by Daylight. Outro
também que não sofre muito desse controle da entidade, que ele se aproveita que ele tá lá. Sofre. Quando eu falo que não sofre do controle, sofre do controle, mas não é pesado, né? É um controle permanente. É o Cenobita, do Hellraiser. Ele não tá mais no jogo. Ele tá no jogo, dá pra jogar com ele ainda, mas você não pode mais comprar ele, nem como DLC, nem dentro do jogo. Problemas de licenciamento, né? É foda. Ele foi invocado dentro do reino da entidade pelo Dwight, que o Dwight achou a Caixa do Lamento? Nunca assisti Hellraiser, desculpa. Ele achou a Caixa do Lamento e conseguiu ativar ela, e quando ele ativou ela, o Cenobita veio. Ele viu o lugar, viu o ambiente, viu o espaço, gostou da comunidade, gostou da vizinhança, decidiu ficar. Porque ele podia fazer as torturazinhas BDSM demoníaca dele e quando quiser ele pega um sobrevivente ali, leva pro mundinho dele. É muito tranquilo para ele ficar ali, é bem vantajoso para ele ficar ali. Também é vantajoso pra entidade. Relação ali de vantagem e troca dos dois lados. Caso mais recente até agora, nessa mudança de relação com a entidade, tem o Vecna do D&D. E ele é um caso único, não só entre os licenciados, mas entre todos os outros assassinos do jogo inteiro. Ele não é afetado praticamente nada pela entidade. Nas pesquisas dele, ele encontrou coisas sobre a entidade e ele decidiu ir pro reino, pra dimensão inteira da entidade porque ele quis. De tão poderoso que ele é, com a intenção de pregar aquele universo para ele também. Porque o Vecna é louco. A entidade vendo isso, vendo que o Vecna é poderoso no nível que, além de ter essa briga de poder um contra o outro, a entidade poderia perder, ela colocou nele um item, uma magia conhecida como Marca da Negação, que limita muitos poderes do Vecna. Ela ainda não controla ele, mas limita muitos poderes dele e deixa ele preso no reino. Deixa ele preso ali, igual os outros assassinos. Mas ela ainda não controla ele. Tudo que ele faz dentro do jogo é porque ele quer. Ele tá continuando meio que as pesquisas dele, tá continuando a loucura dele ali dentro do jogo. Tem alguns outros casos também, por exemplo, Myers, que é o Myers, né? Ele é o puro mal, a maldade encarnada, o ser mais maligno que existe. Ele entrou porque a Laurie entrou, ele continuou caçando a Laurie e aí vai indo. Aí esse caso ali, muito killer, tem muita relação específica com a entidade. Eu também amo isso. Tá, e agora vamos lá. Eu falei dos killers, eu falei da entidade, eu falei do Vigo, eu falei do observador, eu falei dos sobreviventes, eu pincelei muita coisa e eu meio que não falei nada com nada. Mas eu expliquei tudo isso basicamente para explicar por cima, só falando sobre as coisas, o quanto a história desse jogo é rica, o quanto a história desse jogo é bem cuidada e bem trabalhada. Jogos online, assim, jogos focados em multiplayer, com muito personagem, com muita história para cada personagem, história do mundo, tudo no geral. LoL, por exemplo, que no nível, o High Fantasy do LoL, no nível que surgiu até Arcane. Valorant, com a história de multiverso do Valorant, que também é muito boa. Eu consigo ver uma série de Valorant também acontecendo. Ou até Fortnite, por exemplo, que conta uma história, mas não. Ali, conta uma história só pra falar que, pra explicar as mudanças no mapa, por exemplo. As coisas que acontecem dentro do jogo, mecânica dentro do jogo, tudo mais. Jogos assim também tem histórias, também são histórias boas, também são histórias ótimas, mas pessoalmente falando, eu não acho que nenhuma delas chega assim no quão bem trabalhada é a história do DBD. Ela é muito especial, histórias pautadas em terror, pegando tanto tema de terror assim ao mesmo tempo. Isso é muito bom.
assim, isso é muito funcional, assim, é muito divertido de acompanhar. Não é incomum, principalmente pelo fator da passagem de tempo, que jogos assim, coisas assim que tem muitos personagens, que tem muita história acontecendo ao mesmo tempo, a história comece a ficar confusa, a história começa a ficar com muito furo no roteiro, problema de como a história começou, como se desenvolveu, como terminou, as três coisas, os três pontos principais não juntando, não conectando e só se batendo e piorando tudo, tendo que retrabalhar uma coisa, tendo que trabalhar numa coisa nova, traz uma coisa nova pra tapar um buraco, mas surge um buraco novo. É muito comum isso acontecer em jogo grande, assim, história grande, assim. Dead by Daylight se baseia, Dead by Daylight abraça, se inspira principalmente em terror dos anos 90. Terror slasher dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, 80, 90, começo dos 2000. Não só por isso, mas tendo isso como base, Dead by Daylight funciona muito perfeito em questão de história para o que se propõe, sabe? É uma porrada de assassino louco, normalmente cruel ou com passado triste ou que tem um motivo para ser assassino, que basicamente tem desejo de sangue, procurando, caçando uma galera amando de uma entidade cósmica louca desconhecida. O jeito esquisito de resumir, mas o jeito funcional. Vamos pegar a Spirit de exemplo. Ela, em nenhum momento da história dela, antes dela se tornar a killer que a gente conhece hoje, ela queria derramar sangue. A história dos Yamaoka era manchada de sangue já desde o começo por culpa do Oni. Ele era um samurai louco, um samurai que se rebelou, um samurai que virou um demônio. Ela não queria ser aquilo. Ela não queria continuar essa maldição dos Yamaoka. Ela tinha uma vida, por assim dizer, normal, mas uma vida muito horrível. O pai dela, pela essa pressão de continuar o nome, a honra dos Yamaoka, era um filho da puta, batia nela, era violento com a mãe, era violento com ela. E chegou o dia que o pai dela explodiu. Chegou o dia que o pai dela matou a mãe dela na frente dela e a Rin, com medo de também morrer, também ser morta pelo pai, abraçou o mínimo de chance que ela tinha de sobreviver pulando a janela. O corpo dela foi estraçalhado, o corpo dela foi cortado inteiro. Ela ficou fodida inteira ali. Tanto que agora, quando a entidade decidiu abraçar ela, vendo que naquele momento ela era a pessoa mais atormentada da cena e não o pai dela, com o corpo dela remodelado pela entidade no formato de espírito, dá pra ver os vidros que foram responsáveis pela morte dela, dá pra ver os pedaços do corpo dela que estão faltando. E chegando lá, no reino da entidade, ela não queria matar ninguém. Ela não queria, mesmo estando morta, mesmo sendo um fantasma agora, mesmo sendo meio que feita para isso, ela ainda resistiu no nível que a entidade é obrigada a manipular ela. Colocar ela forçadamente no grupo da galera que deseja por sangue, porque ela nunca queria isso. Ela só queria uma vida normal, ela só queria ter a paz que ela tinha nos momentos com a mãe dela para a vida dela. Ela era até capaz, de certa forma, se eu não me engano, a lore dela, posso estar maluco, mas colocando ali subjetivamente, pela questão de bondade da personagem, até de perdoar o pai dela pelas coisas que o pai dela fazia, porque ela só queria viver em paz. Ela só queria viver tranquila. Dentro da história dela, o único momento que ela de fato foi violenta antes de ser pega foi porque ela tava se defendendo do bullying, cara. Ela tava voltando pra casa, os bullies começou a espancar ela na rua, ela rebateu de volta. Veio ali, é mostrado isso, por assim dizer. Não sei se é subjetivo ou não, não sei se era a imaginação dela ou não, mas foi mostrado ali, veio o espírito dos antepassados dela, samurai, e ela escacetou todo mundo com uma espada de Kendo. Foi o único momento que ela derramou sangue ali. Ela não derramou sangue porque ela quis, ela derramou sangue para se defender. Diferente de 90% do passado dos healers do jogo. Os escritores de Dead by Daylight, eles sabem muito bem como trabalhar as histórias dos assassinos de maneira individual, um para um. Eles sabem como pegar a história de cada killer e fazer uma coisa única com aquilo, mesmo que
mesmo que já sigam um conceito antes, abrace uma ideia, abrace uma inspiração, eles conseguem fazer uma coisa muito única e muito especial com cada um. Cada killer, a história de cada um é uma boa leitura de se ter. São bons personagens vistos na visão de um escritor, visto na visão de construção de personagem. Todos são sensacionais. Assim, antes deles serem pegos pela entidade, tem a construção até eles serem pegos pela entidade, e tem o pós eles serem pegos pela entidade. Mesmo que cruéis, mesmo que psicopatas, pessoas bizarras, pessoas esquisitas, em alguns casos até seres, tinham uma vida antes. Não vou falar os seres, por exemplo, singularidade, tá ligado? Mas a maioria eram pessoas antes, pessoas com suas histórias, pessoas até as mais cruéis, pessoas que antes ali tinham momentos de humanidade, que esses momentos de humanidade às vezes são mostrados nas histórias, trazendo mais riqueza, trazendo mais tempero, por assim dizer, pra eles. É fácil você sentir pena da Spirit. Ninguém que lê a lore da Spirit acha ela um personagem ruim. Você sente dó dela, você sente dó da Rin. Assim, é fácil sentir pena do Trapper pelo que aconteceu com ele, pelo que acontece com ele agora. Ele sofria enquanto era vivo, principalmente nas mãos do pai, pelas coisas que o pai fazia, e agora, com ele tentando ir contra a entidade para tentar acabar com essa porra, ele continua sofrendo. Mas agora, porque agora ele meio que é, entre muitas aspas, imortal enquanto nas mãos da entidade, enquanto ele consegue sentir as coisas, enquanto ele obriga os sobreviventes a sentirem coisas, ser uma das engrenagens da entidade, ele continua sofrendo mais. É fácil você sentir nojo, sentir raiva, sentir ódio, sentir medo, por exemplo, do Doctor. A risada dele, quando você escuta dentro do jogo, só você de imaginar ele rindo enquanto ele fez tudo o que ele fez no passado dele, na história dele, é impossível não sentir nojo, é impossível não sentir raiva dele, é impossível não ficar puto com esse cara. É impossível. Assim, puto com ele, puto com as coisas em volta dele que permitiram ele ser assim. É impossível, nossa, é impossível não sentir nojo do Clown. É impossível não sentir nojo do Clown. O Clown é talvez ali o killer mais nojento do jogo, em questão ali de pessoa. Ele é um psicopata maluco, ele era um psicopata desde criança, sabe? E o detalhe simples, por assim dizer, dentro do jogo, quando você usa os mores do jogo, né, os assassinatos do jogo, as execuções do jogo, o detalhe, por exemplo, dele decepar um dedo de um sobrevivente, analisar o dedo e tipo, dar uma chupadinha no sangue do dedo, já mostra o quão louco ele é. Ele é um cara muito inteligente, ele é um cientista, ele é um químico foda, mas ele usou essa inteligência pra quê? Pra torturar as pessoas. É insanidade pura dos personagens. Ou até se sentir curiosidade, você querer entender o que tá acontecendo, você querer saber ainda mais sobre o pensamento dos personagens, por exemplo, do Blight, que ele é um cientista maluco. Segue aquela brisa ali do Dr. Hyde, do Doutor e do Monstro. É puramente o Blight. É lindo. Assim, ele tava tentando sobreviver, ele tava tentando estudar a entidade, ele injetou o soro nele mesmo, pum, ficou louco. E agora ele é um cientista que faz isso, e ele vive em base disso, não só nele, mas ele também, canonicamente, testa esse soro nos outros killers. Que aí vem, essa é a origem das skins dos killers manipulados pelo soro. É culpa do Blight. Ou, por exemplo, o sentimento de uma história passada, por assim dizer, da Plague. Que a Plague é um dos casos mais, tanto humanos dentro do jogo, quanto que mais mostra a manipulação da entidade, porque ela fazia tudo por aquilo que ela acreditava ser uma divindade boa, a entidade no caso, para salvar o povo dela, sem saber que ela estava só cada vez mais matando o povo dela. Toda a doença que ela lutava contra, mas que ao mesmo tempo ela espalhava sem saber, foi por culpa da entidade. A entidade fez ela acreditar naquilo. A entidade fez ela acreditar que ela estava fazendo uma coisa boa. Ela estava fazendo a pior das coisas possíveis ali, que era continuar proliferando
a doença que acabou com todo o povo dela. De novo, é lindo. De novo, bem trabalhado. De novo, funciona. Assim, nenhum dos personagens que aparecem no jogo, absolutamente nenhum dos personagens que aparecem no jogo deixam de ser trabalhados, assim. Deixam de ser mexidos ali nos mínimos detalhes. Até os monstros têm um lado humano. E no oposto disso, dos killers, você consegue sentir até, vira e mexe, raiva dos sobreviventes. Não por culpa do dentro do jogo Steve gritando, tryhard de Nancy, filha da puta de Nia. Não esses caras, dentro da lore do personagem. Sentir raiva deles também. Você assim, vê que ali até os personagens que eram pra ser os bonzinhos, por assim dizer, os mocinhos, por assim dizer, também tem uns puta desvio moral foda. O Dwight. Por exemplo, Dwight, bonitinho, Dwight, medroso, pipipi, popopó, Dwight, ruxa, gerador. Foi um filho da puta no trabalho dele. Envenenou, né? Ele batizou, abençoou a bebida do chefe dele sem ninguém ver. Durante a reunião, o chefe dele ficou louco e quase matou um colega de trabalho dele. E ele fez, não por nada, né? Teve os motivos que ele fez aquilo ali, mas ele quase foi responsável pela morte de um cara. A Nia, querendo ela ou não, tendo sido culpa dela diretamente ou não, com o cara sendo babaca ou não, ela foi responsável pela morte do prefeito da cidade dela. E ela é uma sobrevivente, filha da puta. E, de novo, citando ela, o melhor exemplo no estudo de que subverte essa imagem de que os killers são sempre os ruins, os sobreviventes são sempre os bons, a Tauri. A Tauri, ela foi feita pra ser uma killer. A vida dela foi para ela ser uma killer, não para ela ser pega pela entidade e ser uma sobrevivente. Era para ela caçar os outros. A Tauri é, na história dela, uma filha da puta completa. Sequestrou o irmão da Hyde para acabar com o irmão da Hyde. Fazia parte de um culto inteiro que abraça a entidade. Fazia parte do culto inteiro, de um grupo inteiro que cultua a entidade. E ela, se fosse para dar certo, ela sacrificaria mais gente. Ela faria coisa bem pior para que o objetivo dela fosse realizado assim. Isso é sensacional!
Eu não vou falar sobre isso aqui rápido, né? Que nada do que eu falo tem habilidade ali de falar rápido por algum motivo. Mas eu vou falar ali um pouco sobre... que também é bem importante para a história do jogo. E é uma coisa que eu pessoalmente tenho um amor especial, que eu sempre crio quando é possível, algum livro que eu escrevo, alguma história que eu escrevo, algum RPG que eu narro. Sempre trabalho com isso, que é um culto, especificamente dentro do universo de Dead by Daylight, o culto de Black Veil. O culto de Black Veil é citado em vários momentos, tenta dar uma compilada rápida nos momentos que é citado em vários momentos da história de Dead by Daylight, na lore de vários personagens de Dead by Daylight, tanto sobreviventes quanto assassinos, e é um dos pontos mais misteriosos do universo de Dead by Daylight, é um ponto que ainda está em construção dentro do universo, e é um dos pontos mais legais dentro desse universo. Black Veil é quase como uma religião. É um culto dedicado inteiramente, diretamente à entidade. Tem uma mistura gigante de membro, tem um monte de subgrupo, como eu citei a Black Talon em cima, tem o culto da Serpente Negra também, então tem outros grupos dentro do grupo, porém todos trabalham no mesmo caminho, todos pensam no mesmo caminho, que é louvar a entidade, seguir a entidade para entender não só como ela funciona, mas para entender como ela pode funcionar e trabalhar para que ela funcione a favor deles. Não tem nomes diretos sobre membros da Black Veil, mas tem personagens citados em histórias que são de Black Veil. Por exemplo, o homem que na história da Elodie atacou ela era um cultista de Black Veil. O homem encapuzado que mutilou a Carmina, também conhecido como artista, era da Black Veil. E um que sim tem nome, que sim é relativamente bem importante ali na história de um outro personagem, líder de um outro grupo chamado The Fold, o principal mentor, o professor, basicamente quem deu origem ao Doctor, um homem chamado Otto Stamper, que ele também era um pesquisador maluco e ele também usava seres humanos como cobaias. Fazia parte de Black Veil. A crença desse grupo em direção à entidade é tão forte, é tão louca, é tão insana, é um cabresto tão grande que eles sacrificam as pessoas para a entidade, acreditando que isso vai resolver alguma coisa, rituais envolvendo sacrifícios loucos. Essa parte do sacrifício desses rituais é muito bem exemplificada na lore dos Gêmeos, onde o Victor, o irmão da Charlotte, a skill da Charlotte, que sai dela de uma forma totalmente agradável, foi sacrificado pelo culto de Black Veil e depois a entidade trouxe ele de volta para ele viver dentro da Charlotte numa relação parasitária, simbiótica, horrível, visualmente nada desagradável. A Charlotte também era para ter sido sacrificada, mas ela conseguiu escapar. Sobreviventes vêm de todos os lugares, os killers vêm de todos os lugares, a entidade tá em todos os lugares, porém Black Veil tá em todos os lugares de uma forma direta, vamos assim dizer, a gente, as nossas pessoas normais, somos afetados pela influência deles. Porque Black Veil é um grupo tão grande, Black Veil é um grupo tão influente, que eles estão dentro de coisas como a CIA, como é mostrada na lore do Doctor, e de novo, já tendo sido citado o Otto, e eles estão dentro do governo, diretamente no governo dos Estados Unidos, ou com influência direta, ou com pessoas lá dentro, trabalhando lá dentro pro governo e para eles. Mais para eles do que pro governo. E porra, Black Veil é tão legal, Black Veil é
tão importante dentro do universo de Dead by Daylight que, de certa forma, tem o próprio jogo. The Casting of Frank Stone, o outro jogo da Behavior e da Supermassive, se eu não me engano, basicamente tem origem por culpa de Black Veil. É, de novo, ali um jogo da Behavior e da Supermassive Games. É um jogo de escolhas, bem parecido, seguindo o mesmo caminho de Until Dawn, seguindo o mesmo caminho de Heavy Rain, seguindo o mesmo caminho de Life is Strange, seguindo o mesmo caminho de Beyond, seguindo o mesmo caminho de Fahrenheit, The Quarry, jogos assim, jogo nesse speak. Conta uma historinha e você vai fazendo os movimentos ali e você pode decidir o final com base nas suas escolhas, de uma forma bem mais direta, quase filmes interativos. O jogo conta a história basicamente que envolve, tem origem a história do jogo com o nascimento do Frank Stone e com as coisas que giraram em volta disso. Todos os personagens que de certa forma estavam envolvidos com isso, que foram afetados por isso. No momento em que o Frank foi pego e transformado pela entidade em assassino. Onde, se eu não me engano, o vulgo dele é o... Todo assassino tem um vulgo, né? O Evan, né? O Trapper. A Rin é Spirit, né? Todo killer ele tem um vulgo. O vulgo do Frank, se eu não me engano, é o Campeão. Eu acho. Eu amo a história do jogo. Uma parte razoável da fandom gostou do jogo, mas não gostou exatamente da história. Eu amei a história do jogo. Eu acho que pro que o jogo se propôs, para que a história do jogo se propôs, fez muito bem. Eu amo a ideia de ser uma história realmente de filme de terror antigo, que aconteceu o ritual, uma galera viu o ritual, cada um que tava lá ali, dois com uma forma diferente, uma conseguiu fazer a vida dela nisso, criando um filme sobre o que aconteceu, mas virou meio que uma fita amaldiçoada, por assim dizer, virou um filme amaldiçoado que só traz coisa ruim pra quem assiste. Pra ela mesma, ela decide esquecer do filme, mas isso gira em torno do jogo também. A parada quase de viagem no tempo ali, a presença da entidade. Eu amo a história desse jogo, eu amo como a história do jogo funciona. Não vou falar sobre ela. Eu vou falar especificamente, como estamos falando sobre Black Veil, sobre uma das vilãs do jogo, que é a Augustine Lieber. Em inglês é foda. Oficialmente, é oficial, é canon, a Augustine faz parte do clube do culto Black Veil. É canon, isso é confirmado. Ela é de Black Veil. A Augustine devotou a vida dela, não só uma, mas todas as vidas que ela viveu pra entidade. E isso deu muito poder real, mágico, cultista para ela. A Augustine era tão poderosa enquanto viva, spoiler do jogo, desculpa, enquanto viva, que ela era quase mortal, por assim dizer. Ela podia viajar no tempo e ela podia manipular as linhas do tempo que ela tava para conseguir realizar o objetivo final dela ali. Tudo isso porque ela cultuava e entendia o poder da entidade, o poder que a entidade poderia ter, que poderia
dá pra ela. Durante o jogo a gente vai vendo várias Augustines de vários tempos, Augustines com várias idades diferentes, uma Augustine mais nova, uma Augustine mais velha e uma Augustine meio termo. Ali funciona. É uma vilã totalmente funcional ali. E de novo, de Black Veil. Dentro do plot do jogo, ela foi responsável pela criação do Frank. Como assassino, ela foi responsável pela criação do campeão. Ela manipulou o Frank, manipulou o que acontecia em volta do Frank para liberar o caminho para a entidade. Só que no fim de tudo, ela também foi sacrificada no final do jogo. Aí ela também ficou presa no domínio da entidade igual todo mundo. É muito bom ver filha da puta se fuder. E isso mostra que a entidade não perdoa nem quem cultua ela. E nem Black Veil tá livre ali da entidade. DBD é um jogo com muita história muito única e muita coisa muito especial, mano. As histórias dos sobreviventes, as histórias dos assassinos, o horror cósmico da entidade, a ideia de que ela tá em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Isso não foi uma referência ao filme. Toda essa sombra, essa nuvem de mistério que envolve Black Veil e quão grande, até onde alcança essa influência social que eles têm, essa influência política que eles têm dentro do universo de DBD. Tudo dentro do jogo carrega um peso muito bonito, assim, muito merecedor. Nos últimos anos, daqui pra cá, sei lá, 2019, 2020 pra cá, tá dando pra ver bastante que a adaptação de jogo pro cinema, pra outras mídias, se bem feita, se for colocada o mínimo de empenho que merece, tem como ser produções tão grandes e tanto sucesso quanto muita coisa que é investido muito dinheiro em cima. A gente viu isso com o filme do Mario, a gente viu isso com a primeira temporada da série de The Last of Us, não falo exatamente da segunda, porque as pessoas não gostam tanto da segunda, eu não vi a segunda até agora, provavelmente eu não vou ver a segunda temporada de The Last of Us, porque as pessoas falam que é ruim, e né, eu caio muito ali na crítica das pessoas, né, às vezes não ter opinião pessoal, acontece, e tá tudo bem nisso. As duas temporadas perfeitas de Arcane, o filme do Five Nights, muita coisa de jogo teve ultimamente, e é tudo muito bom. Isso não só poderia também acontecer com Dead by Daylight, como isso vai acontecer com Dead by Daylight. Porque há um tempo atrás, se não me engano uns 2 anos atrás, foi anunciado que sim, a gente vai ter um filme de Dead by Daylight pela Blumhouse também. E sendo bem honesto falando isso, tem como ser, talvez não a melhor, que aí também teria que passar Arcane, isso é um pouco doideira, mas pode ser uma das melhores adaptações de jogos feita até hoje. Assim, não é de agora, não é dos últimos 10 anos, não é dos últimos 20 anos, não é dos últimos 30 anos, faz muito tempo que terror, o gênero horror, é uma coisa que as pessoas amam e que as pessoas vão atrás de consumir fácil, assim. E que quando é um terror bem feito, mesmo que não seja um terror que assusta, quando é um terror de alguma forma, é a melhor coisa de assistir ali. Vou usar esse exemplo aqui completamente aleatório do nada, mas por exemplo, terror muito bom recente. Sinners. Bom pra porra. Melhor filme do ano. 2025 no caso. Melhor filme do ano. É terror essa porra. Não funciona, o filme é maravilhoso, todo mundo ama Sinners, todo mundo que assistiu Sinners ama Sinners, você não consegue não amar Sinners. Então quando você pega um terror e você faz ele bem feito, é bom. Agora pega esse terror minimamente bem feito, bom, como filme de Dead by Daylight. Eu já tô zicando já, eu consigo perceber que isso aqui já é uma zica que eu tô tacando no filme, mas eu acho muito difícil, eu acho muito complicado que não seja o filme no mínimo muito gostoso de assistir, assim, e muito bom de assistir ali. O filme ainda não tem diretor, o filme ainda não tem roteirista, nada disso foi confirmado ainda pela Blumhouse, mas de acordo com a própria, eles não estão se importando se o filme demorar pra sair. Igual, por exemplo, foi o filme de Five Nights,
que demorou, tipo, sei lá, 10 para mais de ano para ser produzido, para ser feito, para ser lançado. Porque eles querem fazer um filme bom e que seja muito fiel ao material original. Que eu acho muito foda da parte deles. Eu acho que isso respeita o jogo, respeita a história do jogo, respeita tudo que o jogo construiu de uma forma muito incrível. Pessoalmente, por ser da Blumhouse, porque eu gosto muito da Blumhouse, de novo, talvez já zicando, eu tenho muita fé que vai dar certo, assim, cara. Muita fé, assim, que vai dar certo. O jogo do Frank Stone, The Cast of Frank Stone, não é o único jogo da Behavior que expande, por assim dizer, ali, o universo do Dead by Daylight. Tem os 2 jogos, que são mais simples e com propostas um pouco diferentes, mas que também usam o universo do jogo, por assim dizer, expandem o universo do jogo. Tem o What's in the Fog, que é um joguinho cooperativo ali para um roguelite, que você controlou o Dwight e a Claudette, se eu não me engano, a Feng Min. E é um joguinho ali meio que, entre aspas, de tabuleiro, que você vai passando, jogando com mais um jogador ali, um monte de desafiozinho assim. Você upa seu personagem, você faz as questzinhas, você sobrevive e repete. E aí vai, joguinho pra você se divertir, joguinho pra você dar risada com alguém e ficar se xingando com seu amigo. Não nutre nada ali pra história do jogo em si, tá ligado? Não nutre nada direto ali pro universo do jogo, mas é divertido e é de Dead by Daylight. Também tem o outro que ficou mais popularzinho, entre aspas ali, ficou mais conhecidinho porque tem uma proposta muito diferente, muito mais bizarra, porque é apresentado mais, que é bom pra caralho, que é o Hooked on You. É um date simulator de Dead by Daylight. Não tem como resumir de outro jeito, essa é a forma mais direta e mais rápida de resumir. Tem o Trapper, tem a Huntress, tem o Wraith e tem a Spirit. Você sai no date com os caras. Não sei se tem pegação direta, mas em resumo, é pegação com os killers do DBD. Porra, vai falar que isso não vale a pena, irmão? Vai falar que isso é ruim? Não dá pra falar que isso é ruim, sabe? É bom pra caralho. Tendo ali o filme de Dead by Daylight ali vindo, de certa forma, não tá sendo produzido nada, mas tá ali no forno, de certa forma, já tá ali sendo trabalhado já. Cara, eu consigo ver muito mais coisa vindo pra expandir o universo de Dead by Daylight, mano. Eu queria muito que isso acontecesse, assim. De novo ali, usando exemplo Arcane e The Last of Us, sabe? E Twisted Metal, que vai sair segunda temporada, final do mês, e que eu amo a série de Twisted Metal, eu amo o jogo de Twisted Metal. Talvez eu faça um vídeo só sobre os dois. Provavelmente, no futuro, em breve, em algum momento. Porque tem uma série de Dead by Daylight também. Sabe, por que não? Assim, eu consigo ver legal ali uma série de terror, ali, obviamente, né, de Dead by Daylight, um suspense, um thriller ali, talvez, um negócio assim, usando favoritismo de novo, sendo aqui citado, como o protagonista da parte antagonística, como antagonista principal do jogo, o Unknown, o desconhecido, dos killers mais recentes do jogo e um dos melhores killers desse jogo, uma das melhores coisas já inventadas no universo de Dead by Daylight. Vendo ali terror mais moderno que eu citei em outro vídeo, o Unknown é o que mais se encaixa no imaginário mais moderno, mais atual ali, principalmente na internet, de público assim, como uma criatura de terror. A forma que ele é, a forma que ele age, questão de voz, questão dele ser um ser bizarro, que ao mesmo tempo é um ser de folclore, que ao mesmo tempo é também quase como um bicho-papão, talvez seja quase ali como um alienígena, literalmente é um ser desconhecido, não só pelo nome dele, mas o nome dele resumiu o que ele é. Ele é perfeito pra uma série assim. Sabe, perfeito. Ele se disfarçar de uma forma bizarra com pessoas, o tanto de cena foda que não dá pra fazer isso, tanto de sequência foda que não dá pra fazer com isso, e o tanto de coisa que dá pra trabalhar com isso, sabe? Pode até ser antes dele ter sido pego pela entidade, sabe? Como ele agia, como era a vida dele, como era esse funcionamento dele antes dele ser pego pela entidade, sabe? Seria
incrível, assim, uma série do Unknown. Uma investigação ali, um negócio ali quase como se fosse uma... Usando ali de exemplo pra dar pra entender, você consegue entender. Um negócio ali mais uma sessão de Call of Cthulhu. Sabe, um grupinho de pessoas investigando o mistério do unknown, o mistério do desconhecido, e a cada episódio a sanidade ficando cada vez mais baixa. Cada episódio o clima ficando cada vez mais tenso, sabe? Ele aparecendo ali, ele aparecendo aqui. Até que nos episódios finais ele tá todo momento ali, é cada coisa perturbadora, horrível, louca. Ali, faz uma série com unknown. Por favor, é só ver os trailers de quando ele tava pra sair, aquele trailer do mato que ele tava pra sair, que é a visão de um campista sendo atacado por ele. Usa aquilo, faz aquilo. Ou até, se não quiser pegar um personagem específico do jogo, fazer um negócio meio Love, Death and Robots, sabe? Cada episódio ser uma historinha diferente, cada episódio ser uma animaçãozinha diferente, com um killer diferente, com uma historinha diferente dentro do universo. Um episódio pra Legião, um episódio pro Spectre, um episódio pro Trapper, um episódio pra Huntress, um episódio pra Adriana, um episódio pra... Cada episódio é uma animação, cada episódio é um killer. HBO Max, falei aleatório aqui. Cada um faz... Não tem como dar errado. Tem muita coisa pro futuro. Dead by Daylight tá vivendo um momento muito bom agora. Não só pela chegada do licenciamento de Five Nights, da colaboração com Five Nights, mas Dead by Daylight tem vivido um momento muito bom há muito tempo já. Tem uma fandom muito fiel ao jogo, tem uma constância de player no jogo sempre muito boa, sempre muito alta. As histórias sempre funcionam dentro do universo. A fandom de Dead by Daylight é muito empenhada. É muito empenhada. Quem gosta de Dead by Daylight, quem é fiel ao jogo, é maravilhoso. Assim, o tanto de canal que eu sigo sobre Dead by Daylight, os criadores de conteúdo de Dead by Daylight que eu sigo são uns caras que eu geralmente gosto de assistir. Das poucas lives, por exemplo, que eu assisto quando eu assisto live, é live de Dead by Daylight, é o Spook Loops, é o Watts, é o Hans, é o Tofu, é uma galera assim. Os vídeos do Asimovs, eu amo os vídeos do Asimovs ali, que ele faz muito vídeo sobre lore de Dead by Daylight, ele fez muito vídeo sobre curiosidade de Dead by Daylight, muita coisa que eu sei sobre Dead by Daylight, além de eu ter lido sobre, além de eu ter ido atrás, eu descobri em vídeos do Asimov, muita coisa que eu sei em questão de jogar Dead by Daylight, eu sei por culpa do Watts. Vídeos que eu gosto muito ali de Dead by Daylight são os vídeos de desafio do Spook Loops, que ele recompensa quem tá jogando contra quando acaba o jogo. Cada vez eu conheço mais criadores de conteúdo de Dead by Daylight. Dead by Daylight tem uma conexão gigante e muito especial com a comunidade LGBTQIA+. Tem pouco jogo que abraça a gente de uma forma tão direta quanto o Dead by Daylight abraça, sabe? Por exemplo, agora vai ter skin da artista, que é no show de drag. Criadores de conteúdos drag queens sobre terror, sabe? É uma conexão espetacular, assim, sabe? Com a comunidade LGBT. Então, tendo uma comunidade tão grande, tendo uma comunidade que trabalha tanto em relação ao jogo, faz muito conceito de killer pro jogo. Nossa, tanto de conceito bom de personagem aleatório que eu já vi de killer pro jogo que a comunidade fez. Se pegar algum... Estão fazendo agora. Estão trabalhando com a comunidade direto agora. De novo, na gravação desse vídeo, eles estão fazendo pra gente construir um killer. Né? De tempo em tempo, eles estão sendo as opções. A comunidade vai votar nas coisas pra eles construírem um killer que a comunidade quer. Por assim dizer, que a comunidade quer.
né? Um killer ali que vai ser feito pela comunidade. Faz uma série, mano. Faz o livro, faz mais jogo, faz mais história, faz qualquer coisa que expanda o universo de Dead by Daylight, porque além de ser isso que o público quer, é isso que o jogo precisa para continuar vivo. É isso que o jogo precisa para continuar atraindo ainda mais gente e para funcionar ainda mais. Precisamos disso, como eu dizendo pela voz de todos os fãs do jogo. Eu pessoalmente ali tenho meio que... Não, é um costume ali quase de me apegar a jogo e a conteúdo assim que tem mais de uma história acontecendo ao mesmo tempo e que tudo isso trabalha pro plot central do negócio. Não foi diferente com Dead by Daylight. Eu demorei pra conhecer o jogo, eu demorei pra ter um PC bom, pra conhecer. Até depois que eu peguei o PC, eu demorei pra conhecer Dead by Daylight, demorei pra jogar pela primeira vez depois que eu comprei. Mas depois que eu comecei a ver um pouco sobre a lore, joguei pela primeira vez e principalmente depois da minha primeira partida de Legião, eu me apaixonei pelo jogo e eu me apaixonei por tudo que envolve o jogo. A entidade como conceito, principalmente as histórias, as lores dos assassinos, não só por tudo ser bem feito, é uma coisa que me inspira muito ali nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu crio em personagens que eu crio. Eu já fui muito apaixonado, por exemplo, pela lore de LoL, que é muito boa. A história, de novo, a brisa meio multiversal do Valorant. Porra, até hoje eu jogo Genshin e... Foda admitir isso, é meio quase red flag admitir isso. Mas eu gosto da história de Genshin. Sempre que tem cutscene em Genshin, das missões de Arconte ou das missões lendárias, eu me arrepio com as cenas ali. Genshin tem uma história boa, Genshin é um jogo ruim, mas a história funciona. E especificamente a história de DBD tem um peso muito grande ali pra mim, um peso positivo muito grande ali. Gosto muito de escrever terror. Gosto muito de escrever terror e vendo as histórias de Dead by Daylight, loucura dizer isso ali, mas eu acho que são quase como aulas ali de como você trabalhar personagens de terror, como você trabalhar assassinos, como você trabalhar psicopatas, como você trabalhar essa mescla ali de humanização e transformar em monstro um personagem só ao mesmo tempo. Dead by Daylight consegue fazer isso. Dead by Daylight consegue me inspirar desse jeito que poucas coisas conseguem ali. Eu acho que no momento, meu maior desejo em relação ao jogo, além de ter um rework legal pra School Merchant, pra Adriana, é que a Behavior, mano, pegue uma das histórias do jogo e de algum jeito conta ela e faz um jogo de história foda em base disso, mano. Talvez pega o Blight, a brisa dele de fazer os experimentos dele com os outros killers, os experimentos dele com a entidade em si, talvez fazer uma história que o caçador comece uma revolta, o Trapper, né? Comece uma revolta contra a entidade, ele vai meio que tipo conseguindo convencer, trazendo esse lado mais humano dele, trazendo não o Trapper, mas o Evan pros outros killers e com isso trazer esse lado mais humano dos outros killers e ir contra a entidade, trazer de volta a lore do observador ali, essa ser a lore principal, aquele abraço, ou até trazer para o mundo real, colocar a entidade entre aspas como segundo plano, usando Black Veil, aí usando o que Black Veil pode fazer com a entidade no mundo real e vice-versa, o que a entidade pode fazer usando Black Veil para se apossar ainda mais no mundo real, para pegar tudo de uma vez. Eu amo esse jogo. Esse vídeo aqui tá terminando agora. Se você chegou até o final aqui de um vídeo outro, né, mais absurdamente longo ali, eu agradeço muito sua presença aqui até agora. Como sempre, ali os pedidos de sempre, deixa o gostei, se você chegou aqui do nada não é inscrito, se inscreve, manda para alguém, principalmente, tem tudo que é rede social minha aí embaixo. Estela, meu amor, de novo fez a thumbnail maravilhosa do vídeo, segue ela também e espalha a palavra.
Vai ter mais vídeos sobre Dead by Daylight. Com certeza vai ter mais vídeo de Dead by Daylight. Vai ter mais vídeos sobre personagens específicos sobre Dead by Daylight. E sobre muito mais coisa. Aí, então, um beijo pra quem assistiu. Um beijo pra quem tava aqui até agora. De novo, espalha a palavra. Até o próximo vídeo. Tchau.